Existe uma autoconfiança que toda empreendedora precisa ter. E a falta dessa autoconfiança é exatamente o que pode estar te impedindo de alcançar os resultados. Seja muito bem-vinda ao podcast Negócios Femininos do Divã. Hoje, e assim como todos os episódios, eu vou trazer assuntos baseados na psicologia, na Gestalt, na neurociência, para você aplicar esses conhecimentos de forma prática na sua vida e nos seus negócios e sim, alcançar os melhores resultados. Para trazer esse assunto para o nosso divã, eu vou compartilhar toda a minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com marketing e vendas no mundo corporativo e também como psicóloga clínica que já atendeu milhares de horas no consultório. E sim, muitas vezes a autoconfiança chegava no meu divã. Eu poderia trazer muitas histórias de pessoas que eu já atendi, pessoas que eu já desenvolvi, mas eu vou trazer para você de forma prática. E à medida que eu for falando, você vai aplicar isso no seu cotidiano, no momento do aqui e do agora que você está passando. Eu vou trazer 4 aspectos que podem impactar a sua autoconfiança. E o primeiro aspecto, eu quero destacar o espelho distorcido. Esse primeiro aspecto que impacta na sua autoconfiança, que eu nomeio como espelho distorcido, eu vou trazer um exemplo antes de explicar como que funciona isso no nosso psiquismo. Quando os meus filhos eram pequenos, hoje os meus filhos são grandes, eu acompanhei muitas vezes festas em buffets infantis. Quem nunca, né? E eu me lembro que tinha uma fase da idade deles que todo buffet aqui em São Paulo, quando a gente chegava, tinham aqueles espelhos que aumentavam a nossa imagem corporal. Então você se apresentava em frente ao espelho e o espelho aumentava a imagem corporal e deixava a gente realmente gordinha. E existia aquele espelho que diminuía a nossa imagem corporal e a gente ficava magrinha. Ambos espelhos representavam a minha imagem? Obviamente que não. Ambos distorciam para o mais ou para o menos. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós vivemos esse fenômeno do espelho distorcido. Ou seja, você tem uma autoimagem de si que muitas vezes não representa quem você é. Não representa os recursos que você tem verdadeiramente, ou os valores que você preza, ou não representa o seu talento, a sua habilidade. E existe também aquele espelho distorcido que ora esconde o que você tem, ora aumenta demais aquilo que você acha ter e julga ter. Então, quando a gente tem uma autoimagem, pode-se dizer incorreta sobre nós podemos estar sendo atravessadas e afetadas em nossa autoconfiança. E essa metáfora que eu trago do espelho distorcido, ela vai representar a nossa percepção, a maneira como a gente se vê, a maneira como você se vê impacta na maneira como você se sente. Os seus sentimentos internos, a partir da sua percepção, eles podem ser de frustração, de vergonha, de ousadia, de coragem, insegurança. Todos esses elementos podem construir essa autoimagem que você tem de si. Se você tem uma imagem interna que reflete exatamente quem você é, mais coerência você terá nas suas ações, refletindo essa imagem interna de coragem, de ousadia, de confiança. Às vezes, nós nos vemos através de um espelho distorcido, onde a nossa imagem interna é moldada por histórias do passado, algum trauma, alguma expectativa externa não alcançada, e essa imagem nem sempre reflete quem realmente somos. E é importante lembrar que podemos ser muito mais do que aquilo que enxergamos, ou podemos ser muito menos do que aquilo que a gente julga observar, perceber. Então, a forma como você se vê reflete diretamente na sua autoconfiança.
Quanto mais perto você estiver de quem você realmente é, mais coerente serão as suas ações em relação a essa imagem interna de si mesmo. O segundo aspecto que vai te permitir, sim, ter mais autoconfiança ou menos autoconfiança é o famigerado autoconhecimento. Como o autoconhecimento pode sim trazer as bases sólidas para nós nos relacionarmos melhor consigo mesmas e com o mundo. Veja bem, se você desenvolve o seu autoconhecimento, você se apropria da sua força, das suas fraquezas. Você também tem uma compreensão muito maior e melhor de quais metas, quais objetivos vale a pena nesse momento da sua vida você investir. Com seus valores, você vai validar aquilo que realmente faz sentido para você e claramente você fará melhores escolhas. É inegável que o autoconhecimento impacta a nossa autoconfiança. Por quê? Um ser humano que não conhece suas forças, suas fraquezas, não deixa claro os seus valores, não sabe qual direção, qual o próximo passo, claramente a sua autoconfiança será impactada pela falta de autoconhecimento. O terceiro aspecto, gente, as mulheres têm de certa forma buscado cada vez mais desenvolver e eu fico muito feliz com isso. O terceiro aspecto é a autoestima. Só que eu vou trazer a autoestima a partir de dois elementos simbólicos. Eu vou dar um exemplo de uma autoestima baseada num solo fértil com raízes profundas. E eu vou dar um outro exemplo de uma árvore que cresce de forma estável, sustentada por raízes muito frágeis, onde ela, embora cresça, ela tenha folhas, todo mundo vê, ela não tem raiz. Então, quando a gente pensa numa autoestima saudável, eu quero que você pense na imagem de uma árvore com solo fértil e raízes muito profundas. Essa autoestima genuína, como essa árvore que eu estou trazendo para você, ela é robusta, ela é saudável, ela tem solo fértil, ela tem raiz e essa árvore ela cresce de uma forma estável, sustentada por raízes fortes, nutrida por um solo rico. Ela não precisa chamar atenção para si, ela não precisa se vangloriar das suas raízes nem da sua grandiosidade. A sua beleza, a sua imponência são evidentes por si mesmas. Ela é capaz de fornecer abrigo e suporte para todos ao seu redor. Essa é a imagem de uma autoestima saudável. A imagem de uma autoestima frágil. Eu quero que você pense numa árvore frágil. E são árvores, muitas vezes, que se aparentam grandiosas. Têm raízes superficiais ou até inexistentes. Elas podem se destacar temporariamente com folhas vistosas, flores coloridas, mas a sua sustentação é superficial. Essas árvores, elas estão constantemente em busca de elogios, reconhecimento externo, pois não tem essa raiz, não tem essa força interior, essa segurança genuína para se manter por si mesma. Essa metáfora que eu trago para você enfatiza não só a importância do autoconhecimento que eu falei anteriormente, mas a importância da gente ter raízes emocionais profundas para desenvolver uma autoestima genuína. O que é uma autoestima genuína? Ela não se baseia na validação dos outros, não se baseia no que o outro percebe sobre mim, mas na maneira como eu estou sustentada na minha própria raiz. Assim como uma árvore sólida não precisa chamar atenção para sua grandiosidade, uma pessoa com uma autoestima genuína não busca a validação externa, o elogio. E não é que nós não precisamos disso, tá, gente? É que isso não é a meta, não é o objetivo, ela não se nutre
dessa validação externa. Essa é a diferença de uma autoestima genuína e saudável de uma autoestima frágil. E autoestima, gente, ela se desenvolve internamente. Se você ainda estiver procurando fatores externos para chamar a atenção para si, através de bens ou beleza, conhecimento, tudo isso não forma uma raiz profunda. Agora, quanto mais você se apropriar de quem verdadeiramente você é, daquilo que você já construiu na sua história, a chance da sua autoestima ter essa raiz forte e crescer e ser grandiosa, não tenha dúvida, é muito maior. O quarto aspecto, não menos importante, são as nossas crenças. E aqui eu não estou me referindo a crenças religiosas, eu estou me referindo às crenças que se relacionam aos seus pensamentos, às suas convicções, às suas avaliações de como as pessoas veem a você mesma, né? Veem a si mesmo, o seu mundo ao seu redor e como essas crenças de alguma forma impactam a sua autoconfiança. Deixa eu trazer aqui um recorte. Existem crenças que são as crenças impulsionadoras. Essas crenças nos levam para o mais, nos levam para a nossa maior versão, nossa melhor versão. Essas crenças, elas nos expandem, mas existem as crenças autossabotadoras. As crenças autossabotadoras, elas nos diminuem, elas nos levam para o menos, elas impedem o nosso florescimento. E como que eu sei que eu tenho uma crença autossabotadora e uma crença impulsionadora? Deixa eu trazer uma coisa. As crenças, elas sempre existirão na constituição do desenvolvimento humano. Aliás, é aquilo que nos move, é aquilo que faz a gente acreditar, acordar para buscar um objetivo, uma meta. Mas existem crenças que elas fizeram muito sentido estar presente em alguma parte da nossa vida no passado. E muitas vezes nós nos apegamos a essas crenças e trazemos essas crenças para o nosso presente. Então são as crenças que podem aumentar o seu potencial e diminuir o seu potencial. Suas crenças também são muitas vezes protetoras de si mesmo. Eu digo que algumas crenças que nos causam medo e muitas vezes naquele momento fizeram sentido elas estar presentes na nossa vida, quando nós adultecemos, nós não precisamos mais delas. O que você pensa sobre sucesso, sobre o seu trabalho, sobre dinheiro, sobre mulher, sobre ser mulher na contemporaneidade, sobre ser homem, sobre ser mãe? Tudo que você pensa sobre estes assuntos são formados a partir de crenças. O que você pensa sobre empreender, sobre construir um negócio digital? São essas crenças que vão trazer à tona a sua capacidade de caminhar para o mais ou para o menos. Lembra que eu comecei falando para vocês sobre o espelho distorcido? Que é essa autoimagem distorcida que muitas vezes não representa quem a gente é? Agora pensa que se você se enxerga como você realmente é, suas crenças podem também, de certa forma, embaçarem a maneira como você se vê. Às vezes você até não tem lá o espelho distorcido, mas se as suas crenças te sabotar, a autoconfiança, ela não chega. O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre o mundo hoje? O que você pensa sobre trabalhar? O que você pensa sobre construir um negócio digital? Cada uma destas respostas, e você pode pegar depois aí um lápis, uma caneta e responder isso. Você vai ver que estas perguntas, elas vão revelar o que você acredita sobre cada um desses aspectos. Para você se conectar com a sua autoconfiança, e autoconfiança toda empreendedora precisa ter. Ai, Pri, mas escutando o seu podcast eu percebi que eu preciso melhorar. Calma. Você precisará revisar a sua autoimagem. Vai lá para o espelho, veja se seu espelho não está distorcido. Você vai revisitar
a sua autoestima. Você vai revisitar o seu autoconhecimento. Tudo isso que eu falei sobre autoconhecimento, tá tudo ok aí? Eu vou compartilhar com vocês algo bem pessoal. E sabe como que é, né? Psicóloga só compartilha algo pessoal se for realmente transformador para você. E eu vou trazer, sim, algo bem pessoal. Quando eu comecei a revisitar as minhas crenças autossabotadoras, tinha uma que realmente impactava e impactou durante muitos anos a minha autoconfiança. Quando eu tinha 2 anos, eu morava em São Paulo, como eu moro até hoje, e nessa época meus pais se separaram. E realmente as coisas ficaram bem difíceis para nós. Uma família de classe média, onde nós tínhamos acesso a muitas coisas, a saída do meu pai significou dificuldade. E ao passar por essa história no meu passado, eu implantei uma crença de que as coisas eram muito mais difíceis para mim. E todas as vezes que eu tinha um grande desafio à minha frente, uma oportunidade, uma possibilidade de expansão, vinha aquela crença autossabotadora. As coisas são muito mais difíceis para mim. No fundo, a minha lente estava embaçada. O meu espelho estava distorcido. O autoconhecimento sobre a minha potencialidade, a minha força, eu não tinha ainda para desenvolver a minha autoconfiança. Eu precisei juntar todos esses elementos para sim me tornar muito mais autoconfiante. O que mudou de lá para cá? Foi o autoconhecimento que eu adquiri. Foi a autoestima que eu transformei, baseada não na validação externa, mas algo que eu construo a partir de uma raiz, de uma origem. E o terceiro aspecto foi revisar todas as minhas crenças que me sabotam. E é exatamente isso que eu trabalho dia a dia com as minhas mentoradas dentro da minha mentoria de negócios. A primeira mudança é sempre interna. Por mais que a gente fale de negócios digitais, por mais que eu trabalhe aspectos de tudo que envolve você construir um negócio digital do zero sendo psicóloga e terapeuta, a primeira mudança é sempre interna. O que eu preciso fazer hoje, né, para me colocar como prioridade? O que você precisa fazer hoje para se desenvolver? O que eu quero te desafiar é sim, não esperar desenvolver autoconfiança para depois começar um negócio digital. Você pode criar o seu negócio digital desenvolvendo uma autoimagem, desenvolvendo o seu autoconhecimento, desenvolvendo a sua autoestima e trabalhando as suas crenças. É sobre isso que eu acredito, é sobre ter um negócio digital através dessa inteireza de ser mulher. Esse é um canal de psicologia, neurociência e negócios digitais femininos. Aqui você vai trabalhar mentalidade empreendedora, você vai se aprimorar, você vai se desenvolver para criar negócios que te levam para o mais. Eu vou deixar aqui embaixo desse episódio uma caixinha de pergunta para você perguntar o que você quiser. Na descrição desse vídeo tem o meu canal no Telegram, que é uma comunidade enorme. Tem o meu canal no YouTube e, claro, já começa a seguir Negócios Femininos no Divã. Eu tenho certeza que você pode compartilhar esse episódio para uma empreendedora que precisa ouvir agora sobre autoconfiança. Deixa aqui seus comentários, eu espero você no próximo episódio.